Igreja Metodista apresenta a Palavra de Deus, a fé transformando os nossos corações. Abra sua Bíblia comigo, livro de Eclesiastes, capítulo 2. Quero ler apenas o verso 1 e usar esse texto da palavra para podermos refletir um pouco mais essa noite. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isto era vaidade. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas isso também era vaidade. Curve a sua cabeça mais uma vez, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos à tua presença, Pai. Tem sido tão bom experimentar, Pai, o teu agir, o mover do teu espírito no meio do teu povo. Pai, mais uma vez nós nos colocamos à tua presença, entendendo que também a palavra, Senhor, ela tem um sentido de vivificar, Pai, de restaurar, de trabalhar os nossos corações. Por isso, nessa hora nós clamamos que o teu Espírito, Pai, possa ministrar as nossas vidas e nós possamos essa noite, Pai, sair daqui sabendo aquilo que está dentro do teu coração e o desejo do Senhor para as nossas vidas, Pai. E nós clamamos a tua presença durante esse tempo de reflexão em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, eu vou usar esse texto da palavra para poder compartilhar com você algo que Deus vem tocando ao meu coração. Na quarta-feira, a irmã Rosângela, ministrou a palavra do Senhor e foi um tempo muito importante. Ela falou sobre sabedoria e eu confesso que a palavra assim veio em cheio ao meu coração, né? Tanta sabedoria que existe na palavra de Deus, tanta direção clara, e muitas vezes nós deixamos de desfrutar de coisas tão maravilhosas, de coisas tão preciosas que a palavra tem para as nossas vidas. E quando a Rosângela estava até ministrando, eu falei, quando acabar o culto eu vou até compartilhar algo que já estava no meu coração. Aí o pastor já tinha um outro objetivo para acabar o culto, e aí eu falei, quem sabe domingo vai dar certo. Então, ao longo dessa semana eu vim refletindo sobre essa palavra. Eu já ministrei essa palavra há muito tempo atrás, não aqui em Arapongas, mas é uma palavra que tem por título Do Nada para Lugar Algum. E nós vamos falar hoje sobre Salomão. Salomão é uma figura que eu e você conhecemos na palavra de Deus, alguém que sem dúvida nenhuma nos chama a atenção pela quantidade de ensinos e informações que nos traz através da palavra, mas principalmente pela sua vida. Alguns estudiosos falam que Salomão escreveu cantares na sua adolescência, juventude, que Salomão escreveu Eclesiastes na sua meia-idade e Provérbios já no auge da sua maturidade. Então, quando você lê especificamente esses 3 livros da palavra de Deus que falam sobre a vida de Salomão, você consegue ter uma consciência, né, do processo de crescimento, de evolução a que esse homem foi experimentando até chegar àquilo que nós chamamos de maturidade. Então eu quero falar sobre uma fase da vida de Salomão, que era a fase da sua ascensão. Quando ele estava crescendo, desenvolvendo, vendo o reino de Deus crescer também através dos reis, mas principalmente como rei, sendo colocado à prova e vivendo algumas circunstâncias que eu acredito que elas podem nos ensinar algumas lições. E a primeira lição que eu aprendi olhando a história de Salomão e queria compartilhar com você nessa noite, é que Salomão ele sai numa busca vazia pela felicidade. Salomão ele vai buscar a felicidade como um fim em si mesmo, sem entender que a felicidade ela é consequência e não causa. Ou seja, Salomão ele se propõe a buscar a felicidade. E o interessante de tudo isso é que aquilo que Salomão utiliza para poder buscar a felicidade não é diferente daquilo que a nossa sociedade, daquilo que nós muitas vezes fazemos para poder preencher o nosso coração
e nos sentimos, entre aspas, felizes. Então Salomão, ele peca em muitos sentidos, ele se equivoca na sua forma de construir felicidade, porque ele, sem dúvida nenhuma, procura os caminhos mais equivocados, né, mais errados, para poder fazer do seu coração algo que agradasse ao Senhor e principalmente sentir-se feliz e sentir-se alegre. Salomão comete o erro de muitas pessoas, de muitos de nós, que é não criar o ambiente para a manifestação da felicidade. Muita gente vai querer construir a felicidade com base apenas no seu fim, naquilo que ela pode trazer para si. E muitas vezes nessa busca obsessiva pela felicidade, acaba se esquecendo de criar o ambiente, de criar o contexto para que ela venha. Eu sempre gosto de associar essa ideia com aqueles momentos que você às vezes está querendo muito algo e exatamente por estar querendo muito algo você não consegue, né? Não faz muito tempo eu tinha uma viagem marcada e eu gosto muito de viajar, quando vou viajar assim, para lugares com mais de 400 quilômetros, o pastor Ed sabe disso, eu gosto sempre de sair por volta das 4 horas da manhã, né? É sempre uma forma mais fácil, é um momento mais tranquilo da estrada, é mais fresco, enfim. E muitas vezes eu fiz isso e eu usava como mecanismo o seguinte princípio: se eu vou sair às 4 da manhã, então a ideia vou dormir umas 9 horas da noite, porque assim eu descanso bem, para que ali por volta das 4 da manhã eu acordo, tomo um café e saio para a estrada. Mas muitas vezes, a grande maioria das vezes deu errado, sabe por quê? Porque se você for dormir pensando que você tem que acordar, uma das primeiras reações é que você não consegue dormir. Você fica lá tentando, Senhor, eu preciso acordar às 4, então 3h30 eu preciso estar em pé. E a ansiedade vai tomando conta do seu coração de uma forma que quando você perceber, você deixou de dormir na hora certa para dormir mais cedo, mas você não conseguiu atingir o seu objetivo. E muitas vezes isso aconteceu comigo. Eu penso que felicidade e tantas outras coisas na vida não é diferente, né? Muitos de nós, às vezes, buscamos de uma forma obcecada, né? Buscamos muitas vezes sem sentido, sem direção, sem criar um ambiente para que ela aconteça, e é muitas vezes nesse papel que ela acaba se confundindo com tristeza, com decepção, com amargura por parte na vida de muitas pessoas. E Salomão, então, se propõe a buscar a felicidade. Eu penso que chegou um dia na história desse homem que ele falou: não dá mais, eu não estou conseguindo encontrar respostas para o meu coração. Salomão chegou um dia na sua vida onde ele pensou: eu preciso descobrir algo que dê um sentido para a minha vida, que dê um norte. E aí, nas suas próprias palavras, ele vai começar a propor o ambiente da felicidade. E olha que interessante, o verso 1 do capítulo 2, o texto que eu li aqui com vocês no início. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isto era vaidade. Olha só que interessante, Salomão, ele propõe para o seu coração ir atrás da felicidade. Esse é o convite do desespero, é alguém que já estava assim, ansiando por uma reviravolta na sua vida, mas já a ponto de desespero. Então ele faz uma proposta objetiva para o seu coração: vamos, eu te provarei com alegria, gozar a felicidade. Era isso que Salomão queria, desfrutar de algo que pudesse trazer sentido para a sua caminhada. Eu preciso lembrar você, embora eu tenha certeza que você sabe, Salomão tinha todos os ambientes para isso. Era sem dúvida nenhuma o homem mais rico que existia na nação naquela época. Era sem dúvida nenhuma a pessoa mais bem informada, afinal de contas era a pessoa cuja Bíblia cita como alguém cheio de sabedoria. Salomão tinha os caminhos certos para poder encontrar as respostas certas para o seu coração, mas ele queria provar o seu coração. Então ele faz um convite desesperado que eu vou chamar de auto-orientação, né? Ele vai tentar se auto-orientar
sobre aquilo que ele vai viver na sua caminhada. Se auto-orientar tem um grande problema. Hoje nós vemos a sociedade da autoajuda. A auto-orientação, ela é importante em uma etapa das nossas vidas, porém, há uma circunstância, há um momento da nossa caminhada que nenhum tipo de auto-orientação, nenhum tipo de autoajuda, nenhum tipo de viagem astral vai produzir dentro do nosso coração a felicidade ou a alegria de que nós tanto procuramos. E Salomão, ele comete um dos erros mais explícitos aqui na palavra, porque ao invés de buscar a sabedoria que vem do alto, ao invés de buscar a presença de Deus, ao invés de buscar no lugar certo, porque o resto ele já tinha tudo, ele vai para dentro de si. E ele vai explorar o seu ser a fim de encontrar a resposta para o seu coração. Mas tudo que esse homem vive é um ambiente ainda mais depressivo. Tudo que esse homem vive é um ambiente de angústia, é um ambiente de tristeza, porque ele estava procurando resposta para a sua necessidade no lugar errado. E eu vejo que na vida da igreja não é diferente. Muitos de nós, às vezes, erramos o lugar da busca. Eu e você sabemos que, humanamente falando, nós somos muito limitados. A autoajuda, a autoorientação, ela é muito limitada. E é por isso que muitas vezes, tentando encontrar a autoajuda, tentando encontrar uma autoorientação, eu e você corremos o risco de ficar mais depressivos, mais solitários do que já éramos antes de procurar essa autoajuda. E aí eu queria compartilhar com você 3 versículos de Colossenses. Você não precisa nem abrir a sua Bíblia, está aqui na projeção. São versículos conhecidos, onde a palavra de Deus nos mostra o lugar certo de buscarmos a orientação. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha o que a palavra diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O próximo versículo, a palavra de Deus diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E o último versículo fala: quando Cristo, que é a vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele. A Bíblia diz, em glória. Nesse caso, a palavra diz, quando Cristo se manifestar. Isso aqui é aprender a esperar. No primeiro versículo aqui de Colossenses, a Bíblia fala, buscai a glória, buscai as coisas que vêm do alto. No segundo versículo, pensai nas coisas que vêm do alto. E por fim, aqui no verso 4 de Colossenses 3, ele fala que eu e você devemos esperar a manifestação que vem do alto. O autor de Colossenses, ele está nos dando a dica para que nós possamos sair de dentro de nós. O problema de muitos de nós é que nós estamos procurando ajuda para a nossa vida no lugar errado. Às vezes na falta de resposta, às vezes na angústia interior, ao invés de sairmos para a presença de Deus, ao invés de olharmos para o alto, buscar as respostas que vêm do alto, esperar a manifestação que vem do alto, nós entramos dentro de nós. E nós cometemos o mesmo erro que Salomão cometeu. Buscar as respostas que eu não tenho. Buscar as respostas que você não tem. Buscar as respostas que somente Deus, na sua legítima sabedoria, que tem para as nossas vidas. Buscar a resposta que somente Deus tem para preencher a angústia, o vazio de muitos dos nossos corações. Não é nem preciso falar, mas se você for numa livraria qualquer hoje, você vai perceber que a maioria dos livros que estão nas exposições mais bonitas são livros de autoajuda. Porque acredito que nós nunca vivemos numa sociedade que tem tanta necessidade de se auto-entender, mas que também não conseguem perceber que o autoentendimento é limitado, que chega uma hora que a necessidade é que eu e você possamos olhar para o alto, levantar a nossa cabeça e entender que a única forma de preencher o vazio dos nossos corações, a única forma de trazer respostas adequadas para a nossa vida é na presença de Deus. E eu faço isso buscando as coisas que vêm do alto. Eu faço isso pensando nas coisas que vêm do alto. Eu faço isso esperando a manifestação que vem do alto. Então não cometa o mesmo equívoco de Salomão.
Espere em Deus. O salmista tem uma declaração maravilhosa, onde ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. As respostas que eu e você precisamos para poder suprir essa necessidade que é a felicidade, que é gozar a alegria como Salomão queria, não vem de nós, vem de Deus. E Salomão, ele se propõe então a buscar de qualquer forma a felicidade. Afinal de contas, ele estava obcecado pela felicidade. Afinal de contas, Salomão tinha um desejo iminente na sua alma de poder preencher aquele vazio. Então, quando ele percebe que a auto-orientação, quando ele percebe que a autoajuda, que a autorreflexão não ajudou em nada ele começa a partir para outras alternativas, porque ele tinha um objetivo: eu quero ser feliz. Ele tinha um objetivo: eu quero preencher esse vazio existencial da minha alma. E aí ele se propõe a viver algumas características na sua vida, que em primeiro lugar eu vou chamar de fuga da realidade. Salomão, como segundo passo na sua busca pela felicidade, ele se propõe então a fugir da realidade. Ele queria dar um jeito de passar por cima, ele queria dar um jeito de vencer aquilo que de alguma forma estava atrapalhando a sua vida. E no capítulo 2 mesmo, como você já está com a sua Bíblia aberta ou acompanhando comigo, no verso 3, nós temos ali o segundo passo de Salomão para que ele possa então descobrir a felicidade. Diz assim a palavra de Deus: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Olha só que interessante, Salomão, ele percebe que a autorreflexão não o ajudou. Então o seu primeiro passo, após a autorreflexão, eu preciso fugir da realidade. E aí tem essa frase interessante: ele se entrega à loucura. Em outras palavras, o que a gente percebe é que Salomão chuta todas as alternativas. Se fosse nos dias de hoje, ele ia pegar aqueles livros da cabeceira da sua cama, livros de autoajuda, e ia jogar tudo no lixo e falar: quer saber? Isso aqui não me ajudou em nada. Ele ia pegar toda e qualquer pesquisa sociológica, filosófica, psicológica sobre o ser humano, ele ia pegar tudo aquilo e ia jogar no lixo e falar: isso aqui não me ajudou nada, eu preciso de outra coisa. E aí ele, segundo a palavra de Deus, se entrega à loucura. E existem várias formas de você se entregar à loucura. Ele resolve, nesse caso a palavra de Deus fala que ele resolve se entregar ao vinho, né? Ou seja, a sua proposta, ela cria alternativas também para drogas, né? Cria também vertentes para qualquer movimento psicológico, viagens, né, de fantasia. O fato é que se fosse nos dias de hoje, Salomão ia ter como primeira atitude para buscar a felicidade, depois de jogar os seus livros de autoajuda no lixo, sentar num balcão de boteco, né, pedir uma cachaça, pedir uma birita, ou sei lá como é que ele devia chamar naquela época, mas como nós chamamos hoje, ele ia entortar o caneco. E aí ele ia tomar todas para falar: agora eu quero ver se eu não vou encontrar a tal da felicidade. Ou se fosse hoje também, Salomão ia entrar em contato com alguém que é do esquema da droga, ia falar: rapaz, traz uma carreira para mim hoje. Traz um daqueles que eu posso apertar para poder ficar viajando. Traz para mim uma pedra, traz alguma coisa. Talvez naquela época não tivesse as drogas como nós temos hoje, e principalmente a facilidade para acessá-las. Mas sem dúvida nenhuma, se fosse nos dias de hoje, Salomão ia apelar para as drogas, porque ele estava entregue à loucura. Que o Salomão queria descobrir a fonte da felicidade. Que o Salomão estava
brigado com a sua vida. Ele já não conseguia encontrar sentido mais para a sua alma. E tudo aquilo que disseram para ele que funcionava já não funcionava mais. Irmãos, pasmem vocês, mas tem muita gente que já experimentou de tudo nessa vida. E muitas vezes tudo que essa pessoa experimentou já não funciona mais. Salomão representa um indivíduo do nosso contexto. Por isso que Eclesiastes talvez seja um dos livros mais bem adaptados para a nossa realidade. Porque está falando aqui sobre algo que tem a ver com o coração humano, independente de se é nessa geração, se foi na geração passada ou se foi há séculos atrás. O coração humano é o mesmo, continua sempre buscando respostas em lugar errado. Então ele se entrega à loucura e ele quer ver o circo pegar fogo. Passa para mim o próximo texto. Esse é o próximo passo que Salomão dá, porque embora se entregando ao vinho, embora tentando satisfazer lá a sua necessidade momentânea, ele sabia muito bem que depois que passar o efeito do álcool, depois que passar o efeito da droga, a vida voltaria a ser como era antes. Depois que passar a ressaca, a vida continua. Quantas pessoas que você já ouviu falar que viveram algo parecido com isso? Quiseram gozar a felicidade, quiseram buscar a alegria para o seu coração e se entregaram à loucura como Salomão, se entregaram ao alcoolismo, se entregaram às drogas. Mas o que acontece com essa pessoa no outro dia? Depressão profunda, decepção, amargura, inquietação. Se você que está aqui hoje já foi um dependente químico, já foi um dependente do álcool, você sabe muito bem do que eu estou falando. De uma busca que não preencheu o seu vazio, de algo que não trouxe aquilo que você precisava como resposta, e de algo que foi tão frustrante, que no outro dia você acordou cheio de dor de cabeça, cheio de dores no corpo, e pensando simplesmente o seguinte: o que eu vou fazer hoje para suprir a minha próxima necessidade? Então Salomão investiu nisso, não deu certo também. Ele também acordou com esse sentimento de vazio. Ele também acordou dizendo para si mesmo: não deu certo, eu preciso mudar de orientação. E os próximos versículos, versos 4 a 8, ou versos 4 a 6, a palavra de Deus fala sobre algumas características dessa sua mudança. Salomão começa então a empreender, ele começa então a desenvolver um desejo por riqueza, porque talvez enriquecendo-se cada vez mais, talvez mostrando todo o seu poder financeiro, ele pudesse encontrar aquilo que ele achava que era a felicidade. E eu destaquei algumas palavras desses versículos, e eu não vou ler o texto todo, mas eu queria só ler essas palavras com você, que diz assim, empreendi, edifiquei, plantei, plantei, fiz. A sequência do texto continua assim até o final. Alguém que buscando a felicidade, alguém que buscando uma realização interior, começou então a construir, edificar, plantar, fazer as coisas. Queridos, isso não é diferente de muitos de nós. A opção de Salomão nesse caso era acumular bens, ganhar dinheiro, ser bem-sucedido nos negócios, poder enriquecer, poder prosperar, poder comprar tudo o que o dinheiro conseguir. Aliás, Salomão afirma ter experimentado todas essas coisas no superlativo. Eu não vou abrir a palavra, mas no capítulo 1, no verso 16, a palavra fala assim, mais do que todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Ou seja, Salomão experimentou isso aqui mais do que todas as pessoas que sucederam a ele no trono de Davi. Sabe, queridos, isso mostra a fragilidade da sua alma. E isso mostra a forma desorientada com que muitos de nós estamos na presença de Deus, tentando buscar coisas para preencher o nosso vazio.
Salomão achou que construindo, edificando, empreendendo, plantando, fazendo, ele ia conseguir saciar aquela necessidade do seu ser. E é nessa hora que nós percebemos mais uma vez que nem mesmo aquilo que é o fascínio de muitas pessoas, que é empreender, construir, edificar, não é suficiente para tapar o vazio do nosso coração. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de Lucas, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder sua alma. Salomão estava perdendo a sua alma, porque queria ganhar o mundo inteiro, porque queria construir mais do que era necessário, porque queria plantar mais do que era necessário. Não bastasse isso, o próximo versículo fala sobre um outro desejo de Salomão, e eu vou ler a partir só do amontoei. Ele fala: amontoei para mim prata, ouro, tesouros de reis e províncias. Provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Salomão tinha uma orquestra sinfônica só para ele no seu quarto. Pensa o que é isso. Pensa o nível da vaidade que esse homem chegou. Ele tinha cantores e cantoras. Imagine você, talvez indo se deitar, ao invés de simplesmente, como nós fazemos, ligar um botão no celular ou no radinho, chamar uma orquestra para cantar para você. Olha a vaidade de Salomão. Ele estava esbanjando tudo aquilo que ele tinha, toda a sua riqueza, toda a sua influência. Ele estava ostentando a sua vida de uma forma que todos percebiam: esse cara, esse tem dinheiro, esse manda, esse é o cara, porque olha, até mesmo cantores particulares ele tem dentro do quarto dele. E a palavra continua dizendo que ele se provia de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. A Bíblia fala que Salomão conseguiu a marca de ter 1000 mulheres, 700 esposas no oficial e 300 concubinas. Isso está registrado na palavra de Deus. Alguém perguntou: pastor, o que é pior que ter 1000 mulheres? Ter 1000 sogras. Ou ter 1000 TPM, né? Porque, queridos, Salomão se tornou tão obcecado pelo crescimento, pela vaidade, por mostrar a sua riqueza, que ele mandava buscar mulheres de todos os lugares. E se o sonho de uma mulher normal é ter um príncipe encantado, do Salomão era ter um harém encantado, aonde ele desfrutaria todos os dias daquele harém. Então, o sexo estava ali tomando lugar do seu coração como um Deus, provindo-se de cantores, de cantoras e das delícias dos filhos dos homens. Não havia mais limite para o vazio que estava no coração de Salomão. Então, se alguém acha que ter todas as mulheres do mundo vai saciar, né, a sua libido, vai trazer felicidade para o seu coração, eu queria mostrar um versículo que não está aí, viram uma página, não está aqui na projeção, é o capítulo 7 e verso 28. Se você tiver com a sua Bíblia aí, dá uma olhadinha comigo. Olha o que a Bíblia diz: juízo que ainda procuro não achei, entre mim, homens, encontrei um como esperava, mas entre tantas mulheres, não achei nenhuma sequer. Meus irmãos, a pergunta que eu faço para você é: o problema era com as mulheres? Certamente que não. Salomão está dizendo aqui: entre muitos homens eu encontrei um como eu. Você vê que ele era um cara assim bem modesto, né? Aí ele fala assim: entre muitas mulheres eu não achei nenhuma sequer. O problema não era com as mulheres. O problema é que o Salomão estava buscando as respostas para o seu coração no lugar errado. Passa para mim o próximo versículo. A palavra de Deus vai nos falar sobre um dos seus últimos desejos, né? Ele fala: engrandeci-me, sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém,
perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. E eu não privei também o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava em todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Salomão, na sua busca por uma identidade, por uma coerência dentro do seu coração, ele tenta também encontrar fama, se engrandecer, se sobrepujar. E a expressão aqui, tudo quanto os meus olhos desejaram, isso não os neguei, é uma forma de dizer, eu já experimentei tudo, eu sou um cara aprovado, eu sou um cara experiente, eu sou um cara rodado. E você sabe que a fama de Salomão, ela se espalhou de uma tal forma, saindo das regiões de Jerusalém, chegando no Egito. Você talvez se recorda de um texto da palavra que fala sobre a rainha de Sabá, que sai lá do Egito para conhecer esse homem que era fascinante. E aí Salomão começa a se achar, porque agora ele tinha coisas para mostrar, e aquela mulher fica encantada. Logo, a rainha de Sabá faz várias propostas para Salomão. Aqui no livro de Eclesiastes não estão registradas as consequências, mas lá no livro de Reis você vê que Salomão, por conta da fama, e para poder encontrar esse ambiente onde ele era glorificado, onde ele era admirado, ele começa a se envolver com mulheres e com mulheres que tinham deuses estranhos. Esses deuses acabam entrando em Jerusalém, de uma forma que em pouquíssimo tempo, Jerusalém estava povoado de vários deuses estranhos, o que era uma abominação ao Senhor. E aí me vem aquela pergunta, onde está a sabedoria de Salomão? Aonde está o conhecimento desse homem que foi agraciado por Deus com uma virtude tão maravilhosa chamada sabedoria? Estava entregue aos deuses, tinha permitido que Jerusalém tivesse uma imagem distorcida sobre o que é Deus, sobre o que é a presença de Deus. E tudo que ele provou para o seu próprio coração é que ele estava em busca de deuses que ele mesmo formou. E que mesmo sendo formado por ele, do jeito dele, na ideologia do coração dele, não foram suficientes para trazer as respostas certas para o coração desse homem. Talvez você esteja pensando, mas isso é diferente de mim. Não, nos dias de hoje, só mudam os objetos. Porque eu e você corremos os mesmos riscos que Salomão, de formar deuses para que nós possamos adorar. O pastor Éder na abertura falou muito bem sobre isso. Um líder você segue, um general você obedece, mas a um Deus você adora. Então não importa qual é o nome do Deus, se ele estiver dentro do nosso coração, vai se tornar adorado. Por isso que o próprio livro de Provérbios, que foi escrito pelo próprio Salomão, tem um versículo que diz, de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, se eu e você elegemos o nosso coração como um ambiente para a circulação de deuses, a Deus dará, certamente eu e você vamos ficar sem referência. Só há espaço nas nossas vidas para um Deus, e esse se chama Jesus Cristo. Se eu e você continuarmos a construir ideologias, filosofias e tanto auto-necessidades como temos nos dias de hoje, nós vamos fazer do nosso coração um ambiente abominável ao Senhor. Porque o nosso Senhor não dá espaço para outros deuses, e Salomão queria encontrar felicidade a qualquer custo. O problema de muitos de nós é que nós estamos fazendo exatamente igual. Não importa o preço, não importa o custo, não importa quem eu vou ofender, eu quero ser feliz. Há muito tempo atrás eu fiquei chocado quando, no título da ministração de um pastor que eu gosto de ouvir, ele colocou um título assim, a Bíblia não trabalha com o conceito de felicidade. E aí eu falei, eu quero ver como esse cara vai provar isso. E aí ouvindo ele usou o Sermão do Monte, e ele falou algo que me deixou bastante inquieto, e eu falei, esse cara tinha toda a razão. Ele pegou as bem-aventuranças. Então ele pega e começa a falar assim, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. E aí ele falou assim, não é que a Bíblia não trabalha com o conceito de felicidade, ela não trabalha com o conceito de felicidade que é o conceito do mundo. Porque o conceito de felicidade bíblica é diferente do conceito que eu e você criamos. Para muita gente,
A felicidade é muito pobre. O dia que eu tiver uma TV de plasma na minha casa, eu vou ser feliz. Não, pastor, mas olha, o dia que Deus me der uma casa, sabe? E aí eu formo dentro de mim um conceito de felicidade que não é o bíblico. O conceito de felicidade bíblica tem mais a ver com abrir mão do que com conquistar. Tem mais a ver com dispensar do que com adquirir. E muitos de nós achamos, pastor, eu preciso comprar, enriquecer, como Salomão nos mostrou ali, se sobrepujar, fazer muitas coisas, plantar. Não é aquilo que eu adquiro que vai me trazer a felicidade, é aquilo que eu sou capaz de dispensar. Por isso que Jesus chocou a muita gente quando veio a essa terra, porque todo mundo imaginava um rei conquistador. E esse rei que aparece tão humilde, montado num jumento, ao invés de vencer com espada de fogo todos os seus adversários, vai direto para uma cruz chamada Cruz do Calvário. E lá ele entrega todo o seu ser, e por isso ele se torna vitorioso. Porque estava cumprindo o propósito de Deus sobre a terra. Eu e você não vamos ter respostas tranquilas para o nosso coração, enquanto não cumprimos a vontade de Deus. Eu quero encerrar com essa última parte, que eu vou chamar isso aqui de caindo em si. O Salomão tentou desfrutar a sua vida de todas as formas, tentou enriquecer, tentou ter o seu harém pessoal com todas as mulheres, ele tentou ter fama, ele tentou todas as coisas que você pode imaginar, a ponto da Bíblia dizer que de tudo que seus olhos viram, ele não negou nada para si mesmo. E aí eu vou chamar esse momento do caindo em si, que é quando, não diferente de Salomão, eu e você, depois das nossas buscas, depois das diversas alternativas que nós temos para conquistar essa tal felicidade, nós vamos acordar e nós vamos perceber de onde vem a felicidade. E qual é a única felicidade que pode produzir paz no meu coração. Olha esse versículo que eu coloquei na sequência para você. Essa aqui é a conclusão que Salomão chega sobre a sua vida. Depois de correr atrás de tantas coisas, ele fala assim, eu considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Irmãos, eu acho que aqui é o momento que Salomão está transitando da juventude para a maturidade. Eu acho que esse é o momento da história desse homem que ele está mudando de fase. Porque infelizmente muitos de nós vamos ter que passar por tudo que ele passou. Vamos ter que buscar equivocadamente tudo que ele buscou. Para depois reconhecer as obras que fizeram as minhas mãos são vaidade. Faz muito tempo que eu carrego comigo uma definição sobre vaidade. E acho que é a melhor forma de explicar ela para vocês também. Vaidade, diferente do que a gente está acostumado a pronunciar no dia a dia, não tem a ver, pelo menos na palavra de Deus, com a estética. Se a mulher passa batom, ou se passa rímel, ou se passa alguma... Não tem a ver com isso. Alguém uma vez definiu vaidade, eu gosto dessa ilustração, como bolha de sabão. Quando você foi criança, você já brincou de bolha de sabão. Sim ou não? A maioria de nós já brincou de bolha de sabão. E tem uma coisa sobre a bolha de sabão que é fascinante. A bolha de sabão brilha muito. Então se você chamar as crianças lá da salinha agora e começar a fazer bolinha de sabão aqui, pode ter certeza. Elas vão ficar fascinadas. Sabe por quê? Porque é uma coisa meio sobrenatural a bolha de sabão. Ela fica voando e ela é brilhante, e ela chama a atenção principalmente das crianças. Ela é muito bonita, é gostoso ver, é gostoso brincar de bolha de sabão com os nossos filhos. Mas tem um problema sério com a bolha de sabão. Ela estoura com facilidade. Ela brilha muito, mas quando você menos espera, ela estoura. Na vida é assim também. Quem se entrega à vaidade, quem começa a correr atrás da felicidade, como Salomão começou a correr,
vai se surpreender a hora que ela desaparecer. Sabe por quê? Porque chama a nossa atenção. Quando vemos alguém prosperando, quando vemos alguém crescendo, quando vemos alguém se destacando, mas nós não sabemos que às vezes a busca é obcecada por esses propósitos e por esses sentidos podem estourar com facilidade na nossa vida. Por isso Salomão chega a essa conclusão: tudo que eu fiz era vaidade, tudo era bolha de sabão, tudo estourava facilmente, nada do que eu fiz trouxe as respostas adequadas para o meu coração. Olha esse outro versículo, e eu vou finalizar com outro versículo após esse. Pode voltar no que estava. O verso 13 diz: então vi que sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Ele estava caindo em si, ele estava dizendo: olha, a luz traz mais proveito que as trevas, a sabedoria traz mais proveito que a estultícia. Você consegue perceber a transição de fase, você consegue perceber a mudança a nível de maturidade que Salomão estava experimentando? E eu quero encerrar com esse versículo final. Passa para mim, Fábio, por favor. Onde no verso 26 ele diz assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ajunte, amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, também isso é correr atrás do vento. Diga comigo: sabedoria, conhecimento e prazer. Queridos, Deus dá isso para o homem que lhe agrada. Deus dá isso para a pessoa que procura encontrar o coração de Deus antes de encontrar a sua felicidade. Eu e você somos muito tentados porque vivemos hoje numa sociedade consumista. Vivemos numa sociedade onde as pessoas se destacam por aquilo que elas têm, por aquilo que elas são, pela fama que conquistaram. Mas somente quem teve uma experiência com Deus vai ser capaz de desfrutar de vida eterna, de vida abençoada, independente das circunstâncias, independente daquilo que você tem, daquilo que você possuiu, porque afinal de contas felicidade não tem a ver com possuir, tem a ver com entregar. Felicidade tem a ver com um coração rendido na presença de Deus, com um coração agradando o Senhor. Por isso não perca mais tempo na sua vida. Tudo passará. A Bíblia fala: seca-se a erva, cai as flores, mas as minhas palavras não passarão. O que vai permanecer de verdade é a palavra do Senhor que foi plantada nos nossos corações. O resto vai secar, o resto vai apodrecer, o resto vai se queimar, o resto vai ficar nessa terra, mas a minha e a sua alma são eternas. Não perca mais tempo com bobagens, não perca mais tempo com coisas que atraem o seu coração, que fascinam os seus olhos como bolhas de sabão. Gaste tempo com a presença de Deus. Gaste tempo com aquilo que pode trazer resposta definitiva para o seu coração, com algo que não vai depender de circunstância, não vai depender de pessoa, não vai depender da economia, não vai depender de nada, só de Deus. Porque ao homem que agrada o coração dele, Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento, Deus dá prazer. Fique em pé. Eu acho que a música que a Daiane compôs, ela vai nos ajudar nesse momento final. Quando a Daiane estava entoando esse cântico, eu vou pedir para o Fábio pôr para mim a letra do cântico da Daiane. Eu estava ali lendo a letra e acredito que isso tem tudo a ver com aquilo que nós conversamos essa noite. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Isso é uma das estrofes. Passa para mim, Fábio. A casa é tua, Pai, a casa é tua, a casa somos nós. Queridos, eu e você somos templo do Espírito Santo. E Deus quer habitar
dentro das nossas vidas. Você pode tentar preencher a tua vida com muitas outras coisas, mas só Deus habitando dentro da tua casa, só Deus habitando dentro do teu coração, dentro da tua vida, você vai sentir paz, você vai sentir alegria e você vai ser recompensado pelo Senhor. Então, antes de orarmos, vamos entoar novamente esse cântico. A Daiane vai estar nos dirigindo nesse momento. Se você já decorou a letra, fecha os teus olhos. Se você ainda não decorou, pode ficar lendo mesmo a projeção. Mas vamos adorar o Senhor juntos nessa hora, em nome de Jesus, e logo depois estaremos orando. Vem e toma o teu lugar, vem e toma o teu lugar. A casa é tua, Pai, a casa é tua, Pai. Coloque a mão sobre o seu coração. Declare isso sobre a sua vida. A casa é tua, Pai. Faça isso com fé. Declare isso. Oh Deus, as nossas vidas são tuas, Senhor. Habita, Senhor, habita dentro dos nossos corações. Declare isso. Declare que você ama o teu Senhor. Eu te quero mais que tudo. Eu te amo, Deus. Eu te amo. Eu te quero mais que tudo. Vem e toma o teu lugar. Deixa Deus tomar o lugar. Vem e toma. Deixa Deus habitar na sua vida. Deixa Ele preencher o vazio do seu coração. Deixa Ele trazer resposta para a sua alma, meu irmão. Toma, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Senta no trono das nossas vidas, Jesus. Porque nós somos do Senhor, Pai, porque nada é melhor do que a tua presença. Nada, Senhor, traz tanto significado para o nosso coração. Nada se compara ao teu amor. Nada se compara à tua paz. Nada se compara à direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, vem e toma o teu lugar, Senhor. Nós somos do Senhor. A casa é tua, Jesus. Faça das nossas vidas o que o Senhor quiser. Reina, habita, Senhor. Toma o trono dos nossos corações. Senhor, eu não sei se tem alguém que nessa noite, identificando com essa palavra, Deus, tem buscado significado para o seu coração, tem buscado respostas, talvez até de forma doentia, obcecada, Senhor. Eu não sei se em nosso meio existem irmãos e irmãs que estão apelando para as drogas, apelando para o alcoolismo. Eu não sei se há pessoas aqui que têm essa vaidade ainda de desejar o poder, de desejar a fama, de desejar as coisas e a construção das coisas para se sentir feliz. Se eu quero te pedir nessa noite, Senhor, eu não sou capaz de fazer isso, mas eu sei que o Teu Espírito Santo é. Sonda esses corações agora, Senhor, e traz a resposta que esse meu irmão, que essa minha irmã está procurando. Mostra, Senhor, para o Teu povo, para a Tua igreja nessa noite, que o lugar certo de buscarmos, ó Pai, a felicidade é na Tua presença. Mostra, Senhor, que não há nada fora de Ti, Pai, que não há nada que possa ser suficiente como o Senhor e como a Tua presença. Se alguém tem
vivido, Pai, num vazio existencial. Se alguém aqui tem, Pai, vivido, Pai, essa busca, Pai, pela auto-orientação, que o Teu Espírito possa nessa noite, Pai, produzir a suficiência que vem de Deus, e substituir essa depressão, substituir essa angústia, substituir esse vazio por uma presença manifesta e viva do Senhor. Não deixe que a Tua igreja saia daqui hoje, ó Pai, procurando ainda respostas, aonde não tem respostas, vida onde não tem vida, mas libera sobre nós sabedoria, como liberaste a Salomão em boa parte da sua vida, para fazer as escolhas sensatas, para buscar as coisas que agradam teu coração, para construir uma vida nessa terra que vale a pena ser vivida, e não ser reconhecido por aquilo que nós temos, mas sim por aquilo que nós somos, por aquilo que Deus nos permitiu construir, através da sua graça e através do seu amor, Jesus. Tira da tua igreja a vaidade, tira de sobre nós, Pai, o peso que às vezes é tentar demonstrar aquilo que nós não temos, aquilo que não é próprio do Senhor para as nossas vidas. Tira esse fardo, Pai, que eu sei que ronda a vida de muitas pessoas aqui, e nos faz olhar para a cruz, nos faz buscar a felicidade que o Senhor buscou nessa terra, que é simplesmente servir ao outro, fazer a vontade de Deus, e ao invés de conquistar, entregar aquilo que nós temos. Nos ensina, Senhor, a sermos alguém que te agrada com as nossas vidas, hoje e todos os dias. Agora, Senhor, quando já estamos finalizando essa reunião, que a Tua palavra, Senhor, e que aquilo que através da ministração nós não conseguimos chegar, Pai, no coração dos Teus filhos, Teu Espírito possa trazer isso, ó Pai, e quem sabe curar, quem sabe libertar, até mesmo mudar a orientação das nossas vidas, para que nada que venha de nós, Senhor, possa continuar se manifestando, mas sim aquilo que vem de Deus. Que o Teu povo seja assim abençoado, segundo a Tua vontade e segundo a Tua palavra. Continue com os olhos fechados, com a tua cabeça, se possível, curvada. Eu e você fomos servidos nesta noite com um trigo muito fino. Eu e você fomos servidos com um banquete da parte do Senhor. Dentro de menos de 2 minutos eu estou encerrando essa reunião. Eu quero que você agora, de olhos fechados, de cabeça curvada, você tenha a ousadia de repreender toda a superficialidade e de pedir a Deus que plante no teu coração tudo que é eterno. Desafiados por esta palavra, que você peça a Deus que repreenda do teu coração tudo o que é superficial. Nós não fomos nessa noite confrontados com roubo, com mentira, com adultério. Não, nós fomos confrontados com superficialidade em detrimento do eterno. Pai, eu quero te louvar. Quero, diante de homens, anjos do demônio, te louvar
pelo discernimento, clareza que o pastor Diego teve essa noite. Pai, agora, ó Pai, aponte, ó Pai, em nossos corações, como indivíduos. Pai, aponte em nossa estrutura como igreja local. Ó Pai, toda a superficialidade nos dê ousadia de rompermos com a superficialidade. Implante, Pai. Pai, plante. Pai, arraie, cria raiz no âmago, nosso ser e da nossa coletividade. Valores eternos. Pai, manda um anjo teu. Espírito do Senhor, libera aqueles seres celestiais que servem os salvos, os anjos, que esses possam agora ministrar, ó Pai, aos santos desse lugar. Que toda a superficialidade, toda a vaidade, Pai, toda a bolha de sabão seja suplantada por valores eternos. Que o amor infinito manifestado em Jeová, o Pai, que a graça, que é melhor do que a sabedoria humana, a autoajuda, melhor do que o prazer, a graça manifestada em Jesus Cristo, que o consolo, a companhia do Espírito Santo seja com você, meu irmão, de um modo especial, seja com os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo que tem passado por lutas, por dificuldades, por privações. Seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Irmão, vai na bênção, vai na paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.